Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está começando o capítulo 11, uma história muito conhecida, e é a morte de um amigo de Jesus, de Lázaro. Então vamos ao texto. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Amém? Então nós temos algumas camadas aqui, né? Jesus, ele amava muito essa família, amava Marta, Maria e Lázaro. E elas mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E Jesus diz claramente: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho dele, no caso eu mesmo, seja glorificado por meio disso tudo. E Jesus fica mais 2 dias lá. Então, quantas vezes nós chegamos a Jesus, pedimos algo, entregamos as nossas dores, aquilo que nós estamos sentindo, e Ele, por meio de alguém, ou respondendo as nossas orações a nós mesmos, diz para termos calma, que Ele resolverá a situação. Só que acontece igual, fica 1, 2, às vezes até mais dias, sem comunicar e sem fazer nada. E aí nós começamos a ficar igual o pessoal ali, a gente, com o nosso desespero e a nossa mentalidade humana, nós esquecemos muitas vezes de que Ele é Deus e de que Ele cumpre as suas promessas e que se Ele falou que vai fazer, Ele fará. E aí nós começamos a ficar preocupados, assim como os discípulos, assim como Tomé disse: bom, se não fez até agora, vamos lá morrer com ele também, vamos lá para sermos mortos com Lázaro, porque os caras já tentaram matar Jesus e a gente há poucos dias atrás, agora a gente vai voltar para lá. E é exatamente assim que muitas vezes nós agimos. O Senhor diz que fará algo, diz que aquilo dali, aquela doença, aquela morte não tem problema, Ele vai restaurar, Ele vai fazer tudo conforme tem que ser feito, Ele vai restaurar. E nós, quando não é no nosso tempo, nós ficamos desesperados, daqui a pouco nós ficamos incrédulos e nem prestamos atenção naquilo que Ele está falando, assim como Ele falou. Ele falou que seria para a glória, que Ele não morreria, que não teria problema. E aí Ele diz que
Lázaro adormeceu, mas vamos lá para acordá-lo. Mas aqui ele está dizendo da adormecer na morte, de ter morrido mesmo. Só que eles estão tão desesperados com a ideia de voltar para a Judéia, ali onde já tentaram matar Jesus há pouco tempo, a prendê-lo. E aí eles ficam desesperados com essa ideia, que não conseguem compreender aquilo que Jesus está falando. Vamos nos colocar no lugar deles ali, né? Poxa, Jesus está falando que aquela doença é para glorificar a Deus Pai, que não vai dar em nada. E aí ele fala, ele morreu, mas vamos lá acordá-lo, vamos lá ressuscitá-lo. E eles estão tão desesperados que eles não entendem que Jesus está falando de morte aqui, não de adormecer como num sono, a ponto de falar, não, senhor, mas se ele está dormindo, ele já vai ficar melhor. E quantas vezes nós não estamos ouvindo a Jesus também, prestando atenção naquilo, e alguém vem com alguma situação e a gente fala, vai passar. Ao invés de orarmos, intercedermos e buscarmos a resposta no Senhor, em Jesus, a gente fala, vai passar, vai dar tudo certo. Mas nós de fato estamos crendo que aquilo dali vai passar, que aquilo ali vai dar certo, ou nós estamos falando para acalmar o coração daquela pessoa ou até o nosso, para nos desvencilhar dessa necessidade de interceder por essa pessoa ou ir até lá. Assim como os discípulos falaram, se ele está dormindo, ele vai acordar, vai dar tudo certo, vai ficar melhor, ele já ele está bonzinho, vão dar um xaropinho para ele lá, vão dar um remedinho para ele, vai ficar tudo certo. E aí Jesus diz claramente, o Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Então ele estava contente por não estar lá, para poder fazer com que ressuscitar Lázaro impacte a vida dos seus discípulos, aqueles que não estão conseguindo crer, aqueles que estão com medo de homens. Eles estão andando com o próprio Filho de Deus e estão com medo de homens. Então, hoje é muito fácil olhar para a situação sabendo que Jesus ressuscitará, tendo a certeza da ressurreição de Jesus. Mas será que se eu estivesse lá também não estaria preocupado assim como eles? Achando que aquilo dali acabaria ruim, dando ruim para nós também, para os 12. Então, nós temos que buscar, e é engraçado que a grande maioria das vezes dos devocionais acaba nisso. Nós temos que buscar a intimidade com o Senhor para ouvir diretamente dele aquilo que ele tem para nós e podermos crer no que ele vai fazer e acreditar nele para não ter que passar por situações como os discípulos aqui estão passando, para crer de fato que ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo ressurreto, aquele que deu a vida por mim e por você, para que nós fôssemos libertos das garras, das algemas do pecado e pudermos encontrar redenção nele, pudermos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para termos acesso direto a Deus Pai através do Espírito Santo que ele nos deixou, nos deu, não nos deixou como uma esmola, mas ele nos deixou para sermos cheios na plenitude com ele, para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância através dele, tendo um relacionamento direto com Deus Pai, glorificando a Jesus em tudo quanto nós fizermos, porque nós não vivemos mais para nós, agora nós vivemos para Ele, porque nós o declaramos como Senhor e Salvador. E nas cartas, o apóstolo Paulo vai dizer que não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Nós vivemos para a glória dele, crendo que ele é o Messias, que ele é
aquele que vence a morte, aquele que ressuscitou Lázaro e aquele que não tem medo de homens, aquele que enfrenta e encara a morte e a morte de cruz por mim e por você. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.